Olá, hoje eu trago mais uma dica de leitura, dessa vez para quem tem interesse em pesquisar o teatro para a infância, tanto numa questão prática quanto uma questão histórica teórica. Esse é o livro No Reino da Desigualdade, da Maria Lúcia Pulpo. É um estudo bem interessante sobre o teatro infantil que surgiu na década de 70. E aí ela vai abordar algumas especificidades que separam o que a gente chama de teatro adulto do teatro infantil, né? Ela faz uma análise histórica e crítica, né, pensando como que são feitas essas dramaturgias para a infância, pensando de uma forma crítica também, né, quando a gente coloca em cena esse teatro, como que a gente pensa, o que que a gente quer, qual conteúdo que a gente quer abordar e como é que a gente está pensando nesse entendimento da criança, se os personagens eles têm tons professorais, né, educativos, se a dramaturgia ela não parte de um ponto de vista de criar uma determinada euforia gratuita nas crianças. É claro que hoje em dia existem estudos e espetáculos teatrais voltados para a infância que vão trabalhar com outras formas, né? A gente tem, inclusive, o que é essa infância, né? Que faixa etária? A gente sabe que uma percepção de uma criança, de um bebê, de uma criança pequena, né, até os 4, 5 anos é de uma criança de 8 a 12, enfim. Então, ela vai analisar esse teatro dos anos 70 e trazer umas reflexões para que a gente, enquanto pesquisador, né, enquanto professor da área de, né, enquanto toda essa área da pedagogia, ou que querem fazer espetáculos, né, para a infância, tornar esse livro ele é um livro que, claro, ele está falando de um determinado período, mas que você encontra, sim, se você observar bem, certos modelos do que as pessoas acreditam que é o teatro infantil, ainda hoje sendo reproduzidos principalmente nos meios comerciais. É claro que eu vejo atualmente o teatro para a infância, se desenvolveu muito, né? Outra coisa também é você pensar que é um teatro sério, né? Exige uma pesquisa profunda, estética profunda, né? E ele está se desenvolvendo cada vez mais, né? Principalmente também nessa questão da comunicação acessível, né? Várias camadas, assim, de você estar introduzindo também, pensando nessa criança com deficiência. Então, eu acho que tem um rumo interessante se formando aí no teatro e na dança para a infância no Brasil. Mas eu acho que esse livro, ele é um livro muito importante, né, para quem está começando a pensar esse tipo de teatro, para quem quer trabalhar com uma teatralização também. Outra questão que é muito importante que ela aborda, né, para a gente pensar, é que assim, a maioria dos teatros para a infância são feitas para adultos, né? Desculpa, para adultos não, por adultos. Então, assim, a gente está trazendo aí onde é que tá a representatividade, onde é que está a voz, onde é que está a forma de pensar de uma criança, né? A gente sabe que como adultas nós estamos afastadas um tempo do nosso ser criança. E como que isso pode ser desenvolvido junto com a criança e não somente para a criança. E acho que outra questão muito importante é que no Brasil a gente tem muito pouco estudo de teatro para a infância, muito poucos livros publicados. A gente tem sim estudos, mas que eles ficam muito centralizados dentro das universidades. Então é importante a gente também ter acesso a um livro, né, que a gente possa compartilhar, que a gente possa ler, que a gente possa trocar, né? Ter essas publicações que são assim tão dentro do mercado editorial, né? Porque eu acho que tá dentro do mercado editorial, ele também dá uma certa força mesmo para aquele estudo, né? Os artigos, muitas vezes a gente se perde um pouco, porque são tantos, uns são curtos, outros são revistas, outros são teses muito longas. Então eu acho que esse livro ele tem 160 páginas,
através desse olhar dela para o teatro, para a infância dos anos 70, a gente consegue pensar no tipo de teatro que a gente gostaria de ver, né, para as crianças, fazer e também ter uma análise crítica mesmo, né, do que a gente entende por infância, se a gente não está entrando num lugar extremamente gratuito de apenas estimular aquela criança, porque é meio sucesso, né? Gritaria, euforia, brincadeira, mas se a gente quer realmente desenvolver um olhar sensível, uma experiência estética marcante. Enfim, então é isso, teatro para a infância. Essa é a minha sugestão de hoje. Se você gosta desse tipo de assunto, dá um like para eu saber. Comenta aqui embaixo, a gente pode continuar falando sobre esse assunto aí. Tchau, tchau, até a próxima.